Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, gente, como a semana tá passando rápido. Tá passando, aliás, não sei se você... Será que só eu que tenho essa percepção? Os dias estão passando muito rápido, tá passando rápido demais. Ontem foi segunda-feira, hoje já é terça-feira e daqui a pouco, eu já tô vendo, inclusive, eu não sei se é só aqui, né, na minha região, mas eu já tô vendo, inclusive, comércios enfeitados com enfeites de Natal. Já tem, eu vi ônibus enfeitado com enfeite de Natal. Então daqui a pouco piscou, estralou o dedo, já é Natal, Ano Novo e lá estamos em 2026. Está passando rápido demais. Mas estamos aqui terça-feira, mais um programa Papo Cabeça. E maravilha, gente! Nós vamos falar sobre o que hoje, hein? Sobre o que nós vamos falar hoje? Diga aí, Dona Rose. Sobre o que nós vamos falar? Dona Rose é a patroa de casa, é a dona patroa, é a herdeira do meu vasto patrimônio. E olha que não é pouco não, hein, gente? O patrimônio é bem vultoso, é bem grande o patrimônio. E a dona Rose vai herdar tudo, né? Tudo não, vai dividir com algumas pessoas aí o meu vasto patrimônio. Sobre o que nós vamos falar hoje? Enem. Não, legal, bacana. Não vamos falar sobre o Enem, mas a matéria que nós vimos do Enem. Pessoal, eu estava vendo esse final de semana, estava vendo uma reportagem sobre as provas do Enem. Nós estamos chegamos na época de prova, né? Vestibular, USP, FUVEST, Unicamp, né? Várias provas universitárias aí, vestibulares, e inclusive provas do Enem também, né? Mas enfim, o objetivo não é falar do Enem, mas a reportagem que eu vi mostrava, aliás, a reportagem falava sobre o Enem, mas eu quero dar foco numa coisa que eu vi que todo ano acontece e você já deve perceber também. Toda a prova do Enem, já reparou? Parece até que estão repetindo os mesmos vídeos. Sempre mostra, a prova começa às 13 horas, 1h da tarde, e todo ano chega gente atrasado, faz escândalo. Deixa eu entrar. E eu vi uma menininha batendo, fazendo... Gente, que é isso? Né? Onde que tá o pai dessa menina, dessa adolescente? Onde que tá a mãe que não pega no pé ali pra... Estudou o ano todo, se preparou o ano todo, né? Talvez abriu mão de namoro, abriu mão de diversão, abriu mão de sair no final de semana, abriu mão de festas e se divertir para estudar, se dedicar, e chega no grande dia da prova, a pessoa se atrasa. Eu não sei do que eu chamo isso, irresponsabilidade, descompromisso, eu não sei, né? Mas no mínimo, eu acredito, pelo menos eu faria assim, né? Tinha que ter um pai, uma mãe por trás ali para pegar no pé, né? Vamos, anda, se arruma, né? Se troca, se prepara, vamos sair. Mas mãe, tá cedo demais, não tem problema, vamos sair adiantado. É melhor chegar antes da hora do que chegar atrasado e perder, e o que é pior, fazer feio, né? Escândalo. É feio, né? Não é feio? É chato isso, né? Então, todo ano a gente vê isso. E eu tava vendo essa reportagem, pensando, e me veio na mente um assunto sobre isso que nós vamos falar. Tá? Obrigado por lembrar do Enem. Exatamente, eu queria começar falando do Enem, mas o tema mesmo é procrastinação. Esse é o tema que nós vamos falar, né? Procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Né? Essa palavra feia, esquisita, talvez você não saiba, muita gente não sabe o significado, mas
infelizmente, ela está presente na vida de muita gente. Na vida de muita gente. Procrastinação, né? O que é procrastinação? A procrastinação, ela é o ato de adiar tarefas importantes, né? A pessoa deixa de fazer uma tarefa importante, mesmo sabendo que isso pode ter consequências negativas. Olha só, gente, a procrastinação é o ato, é a pessoa que vive deixando as coisas para depois, para outra hora, para outro dia, mesmo sabendo que aquilo é importante e que pode trazer consequências negativas se ela não fizer na hora. Aí alguém pode falar, você pode... Alexandre, se ele sabe que é importante, se a pessoa sabe que aquilo é primordial, e que se ela não fazer, ela vai ter problema. Se ela não fazer, se ela não realizar aquela atividade que ela precisa realizar, ela sabe que se não fizer isso vai ter consequências negativas. E mesmo assim não faz, então essa pessoa é boba, é burra, né? Aliás, esse tema burra, essa palavra burra, não fala isso não, tá? Não permita que jamais alguém diga isso de você, nem você, pai, mãe, diga isso para os seus filhos, né? Burro, burra, para os seus filhos e para ninguém, mas principalmente para os seus filhos, né? Que são as pessoas que eu acredito que você mais ama, para quem é pai, para quem é mãe, né? E burro é uma palavra muito forte e na vida de uma pessoa, principalmente uma criança, um adolescente, pode trazer consequências terríveis lá na frente, né? Consequências psicológicas, travas emocionais, traumas, né? Então não diga isso. Então aquela pessoa procrastinadora que vive deixando as coisas para depois, mesmo sabendo que aquilo é importante, que se ela não fizer vai trazer problema, não é burra, não é nada disso. Na verdade isso é um vício maldito e talvez até maligno. Que vício é esse, gente? Depois eu faço, depois eu vou, depois, amanhã, agora não, mais tarde, né? É que nem aquela pessoa, aquela história da dieta, né? Segunda-feira eu começo a fazer dieta. Segunda-feira eu vou pra academia. Na outra segunda, e nunca começa, né? Ou então todo final de ano, todo ano novo, nesse próximo ano eu vou fazer isso, aí não faz. Esse ano que vem agora eu vou estudar inglês e não estuda. Não, no próximo ano eu vou fazer uma cirurgia para reduzir o estômago, né? Não que eu seja a favor, mas se fala tanto nisso, né? Não, nesse próximo ano eu vou fazer uma cirurgia. Seja o que for, é importante, faça. Você tem que fazer. Saber estabelecer prioridades, o que é importante, né? O que eu posso deixar para depois, né? O que é agora, o que é urgente. Então, você tem que separar importante, urgente, depois. Isso é a escala, né? A escala das prioridades, né? A escala das prioridades. Isso para tudo na nossa vida. O que é mais importante, né? Então, a procrastinação é o ato de adiar tarefas importantes, mesmo sabendo que isso pode ter consequências negativas. E aí, talvez há quem possa pensar, né? Poxa, então a pessoa que vive deixando as coisas para depois, para o outro dia, é um preguiçoso. Tá longe de ser uma preguiça. O negócio é muito mais sério, né? Não que a preguiça não seja algo sério, a preguiça é algo importante, sim, né? O preguiçoso não prospera nunca. O preguiçoso nunca vai para frente. O preguiçoso nunca vai se dar bem. O preguiçoso, ele não conquista nada, ele é preguiçoso, né? A Bíblia fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Por quê? Porque até a formiga trabalha bastante. E tem gente que não gosta de trabalhar, né? Então a procrastinação não é um ato de preguiça. A procrastinação é um hábito comum, inclusive, eu digo comum porque acontece em todo lugar, né? Talvez na sua casa tenha alguém aí que seja um procrastinador. Talvez você seja uma pessoa que vive procrastinando, deixando tudo para depois. No seu trabalho, né? Na escola, na sua igreja. Alguém que nunca, sabe? Até mesmo pastores. Olha, pastor é o representante de Deus. É o representante de Deus, mas está cheio de pastor procrastinador. Deixa sempre para depois. E não implanta, não começa, não inicia. Semana que vem eu vou dar estudo para a igreja. Não, semana que vem eu ensino isso. Não, no mês que vem eu faço. E nunca faz. E muitas vezes a igreja
tá morrendo, perecendo. Pessoas que vão à igreja precisando aprender, ouvir uma palavra, e às vezes a pessoa tem uma palavra, tem um estudo, tem uma capacitação divina, mas ela não está fazendo o que tem que fazer, porque é um procrastinador. É um servo de Deus, é uma pessoa correta, né? É uma pessoa espiritual, espiritualizada, mas que é um procrastinador. Sempre deixa as coisas para depois. E isso não pode acontecer, é um hábito terrível. O que é hábito? Hábito é quando você começa a fazer as coisas todo dia. Você faz um dia, aí depois faz novamente, aí faz de novo. Quando você menos espera, já vai no automático. Né? Virou um hábito, é uma coisa automática. É perigoso. Então, é um hábito comum que vai além da preguiça, envolvendo fatores emocionais. A procrastinação, anota aí, papel e caneta em mãos. A procrastinação, ela, quando acontece uma vez só, duas, normal, acontece. Eu faço isso, você faz. Se não é uma coisa importante, urgente, amanhã eu faço, mais tarde eu faço. Não, isso não é importante, final de semana eu faço. Ok. Agora, quando isso vira um hábito, a pessoa está dando sinais de que ela tem um problema emocional. Problema emocional, Alexandre? Sim, é um problema emocional, um problema psicológico. Desculpe. Um problema emocional, psicológico. Que problema é esse? Aliás, que problemas são esses? São vários problemas. Né? Problemas como a ansiedade. Pessoas ansiosas demais, geralmente procrastinam, nunca começam, sempre deixam para depois. Né? O medo de falhar, o medo de errar, de cometer erros, que está ligado ao perfeccionismo. Né? Ao perfeccionismo. Eu já passei por isso. Era muito comum antigamente, para quem tem aí a minha faixa etária, na faixa dos 50, né, os 40, era muito comum antigamente você ia procurar emprego, os profissionais de RH que faziam as entrevistas, né, que desempenhavam aquele processo de entrevista, de teste, como que é? Processo seletivo, era muito comum eles perguntarem qual o seu maior defeito, né? Qual o seu maior defeito? E eu lembro que eu falava sempre, né? Meu defeito é ser muito perfeccionista, eu gosto das coisas tudo certinho. Se bem que eu tinha esse problema, e talvez até tenha um pouquinho ainda, não é legal. Estou trabalhando isso na minha vida, corrigindo isso, melhorando, procurando evoluir, né, a cada dia. Mas eu respondia, porque era bonito quando você falava, eu sou perfeccionista. Aí geralmente o entrevistador, né, o profissional do RH, ele achava bonito ouvir isso, porque se ele é perfeccionista, ele gosta das coisas certinhas. Se ele gosta das coisas certinhas, então ele não vai atrasar, ele vai fazer serviço direito, ele não vai errar no trabalho. Só que hoje, isso não é bem visto, você falar que é perfeccionista. Porque o perfeccionismo é um problema psicológico. A pessoa que é perfeccionista, ela nunca começa nada, ela nunca termina nada, ela nunca dá um pontapé inicial, porque ela sempre acha que falta alguma coisa. Não, eu preciso corrigir isso, preciso melhorar isso. Já teve cursos que eu lancei, né, cursos de vendas, cursos de oratória, cursos de comunicação que eu lancei, que eu sempre mexia, não, tem que melhorar nisso, e nunca lançava, nunca começava. É um perigo. Enquanto você está melhorando, corrigindo, esperando estar perfeito para começar, alguém está vindo na sua frente, começando, se dando bem, você ficando para trás. Então, cuidado. A procrastinação está muito ligada a problemas emocionais. A procrastinação está muito ligada a problemas psicológicos, né? Problemas de ansiedade, medos excessivos. Eu digo excessivo porque às vezes a gente tem medo de alguma coisa. O desconhecido gera medo, né? Agora, o medo excessivo que te impede de fazer as coisas, que te impede de tomar decisões, que te impede de começar um projeto, que te impede de começar alguma coisa, isso pode ser um problema emocional, um problema psicológico, que é o que faz muitas pessoas procrastinarem, deixarem sempre para depois, né? E você precisa tomar cuidado, você que costuma procrastinar tudo, né? Você que costuma procrastinar, precisa tomar cuidado, porque a procrastinação, quando ela se torna algo comum na vida da pessoa, quando ela passa a ser um hábito na vida da pessoa, né? Quando ela se torna algo frequente,
todo dia, toda hora, toda semana, todo momento a pessoa está procrastinando alguma coisa, quando isso passa a ser habitual, pode gerar sérios problemas na vida da pessoa. Na vida em todos os aspectos. Entendeu? Em todos os aspectos. Quer um exemplo? No casamento. Né? Já viu aquela esposa que fala, ô amor, ô marido, né? Ô bem, ô vida, né? Tá na moda agora a vida, né? Agora, todo lugar tem alguém que fala, ô vida, vida, né? Enfim, a esposa fala, ô vida, ô amor, ô marido, prega um prego aqui na minha parede, ou lava essa louça aqui, lavo, daqui a pouco eu lavo. Né? Aí, daqui a pouco passa 10 minutos, meia hora, 1 hora, aí a esposa vem, ô amor, lava a louça, eu já vou, e deixa pra depois. Né? Às vezes ele lava mais tarde, às vezes ele faz horas depois, às vezes ele não faz, mas tudo bem, ele não fez, a esposa vem, ela não quer ter problema, vai lá e faz no lugar, lava a louça. Poxa, eu pedi pra você lavar a louça, você não lavou, né? Só que isso repete-se no dia seguinte. Amor, eu tô cuidando do bebê, você pode lavar a louça? Já vou, e não lava. Aí mais tarde ela já tem que tratar do bebê, dar de mamar, fazer outra, trocar a fralda do bebê, cuidar dos afazeres da casa, fazer comida, lavar roupa. Isso para quem muitas vezes não trabalha fora. Piorou se trabalhar fora, porque ela tem que trabalhar fora e cuidar dos afazeres domésticos ainda, né? Ou seja, dupla jornada, e o marido não ajuda em nada, não lava uma louça, não limpa uma casa, ele tem condições, tem tempo e não faz nada. Um dia ela suporta, uma semana ela suporta, 1 mês, 1 ano, só que uma hora a pessoa estoura, explode. O mínimo que pode acontecer é ela explodir e sair uma briga, uma confusão. Mas não é impossível de, a partir daí, gerar até problemas conjugais, um divórcio. Tudo porque uma das pessoas, um dos cônjuges, o marido, ou poderia ser esposa, é um procrastinador. Deixa tudo para depois. Então, a pessoa que está habituada a procrastinar tudo, ela pode ter sérios problemas na vida dela. Eu citei um exemplo na vida conjugal, na vida familiar, mas pode prejudicar o desempenho no trabalho. Qual gerente, qual diretor, qual patrão, qual encarregado que quer um funcionário trabalhando com ela que não faz nada do que tem que ser feito na hora certa? Deixa tudo para depois. Me imprime um relatório? Vou imprimir. Você já gerou o relatório? Eu acabei esquecendo, mas já vou fazer. Daqui a pouco eu faço. Eu vou almoçar. Agora quando eu voltar do almoço eu faço. E nunca faz nada. Vai perder o emprego. Vai ter sérios problemas com o trabalho, com o emprego. Entendeu? Vai ter problema nos estudos. Eu citei o exemplo, nós começamos a aula de hoje falando sobre o Enem. As pessoas que todo ano, ela já sabe que o portão fecha pontualmente às 13 horas, não entra nem 1 minuto depois. Não adianta gritar, espernear, chorar, que os seguranças já são treinados para isso. Os porteiros, eles já são preparados para isso, treinados. Eles não vão abrir o portão porque tá com dozinha de você. Oh meu Deus, que bonitinho, eu vou abrir o portão. Não, eles são treinados. O horário é 13 horas. Não chegou, fechou o portão, perdeu. Se você não está preparado para chegar no horário, no dia mais importante, e um dos dias mais importantes da sua vida, né? Talvez tenha tido outros, ou terão muitos outros dias importantes na sua vida, mas o Enem, a pessoa que quer entrar, passar no vestibular, entrar na faculdade, é um dia importantíssimo para o jovem. Para o jovem, para o adolescente, para a pessoa que quer entrar na universidade. Se um dia importante como esse, ela não está preparada para chegar no horário, então ela não está preparada para mais nada na vida. Nunca vai ser um bom profissional, nunca vai ser um bom marido, uma boa esposa, nunca vai ser um bom empresário, um bom empreendedor, jamais. Ele não consegue nem ser pontual com as coisas dele, muito mais com as coisas dos outros. Né? Então pode ter sérios problemas na vida familiar, na vida conjugal, no trabalho, na vida profissional, nos estudos. Pode perder oportunidades. O procrastinador, ele perde oportunidades. Coisas importantes que poderia acontecer na vida da pessoa, né, para o bem, para o crescimento dela, para a evolução dela, para a prosperidade dela, ela perde porque é um procrastinador. Né? Ele perde compromissos importantes, já falamos sobre isso, como o próprio Enem, mas poderia ser trabalho ou qualquer outra coisa. Então, não seja um procrastinador. Não deixe as coisas para depois. Faça o que tem que ser feito e saiba estabelecer prioridades.
Isso é importante, isso é mais importante, isso é mais importante ainda, isso não é relevante, então deixa para depois. Estabelecer prioridades. Tem um texto bíblico, né, na Bíblia, tem um texto bíblico lá em Eclesiastes, é um livro escrito pelo sábio, o grande sábio Salomão. No capítulo 3, versículo 15, ele fala sobre isso. O que você está vendo agora, o que é, já foi. E o que estava por vir, também já foi. Olha só, o que é, já foi. E o que estava longe, né, estava por vir, estava no futuro, também já foi. Ele está falando da brevidade da vida, da rapidez da vida. Os dias passando rápido, que é o que nós falamos no início. Então, os dias passam muito rápido e a gente não pode perder tempo. Você tem que fazer o que é necessário, o que é importante e não deixar para depois. E digo mais, Deus vai prestar conta dos nossos dias, das ações, das decisões que nós tomamos no dia a dia. Beleza? Ok? É isso aí que eu queria falar com vocês hoje, o nosso bate-papo aqui, o Papo Cabeça desta terça-feira. Você já está inscrito no canal? Se não está inscrito, se inscreva no canal aqui, porque todos os dias, de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, nós estamos aqui ao vivo no YouTube, falando sobre um assunto importante, sobre um assunto relevante, um assunto que vai trazer melhoria para a tua vida, melhoria contínua. Eu quero que você seja o meu aluno, eu quero ser o seu professor de vida, eu quero ser o seu instrutor, eu quero ser a pessoa que vai te ajudar a melhorar cada vez mais como homem, como esposo, como esposa, como profissional, né, como vizinho, como cidadão. Eu quero te ajudar a ser uma pessoa melhor, trazendo, debatendo, conversando, falando, abordando temas importantes do dia a dia que pode trazer grande relevância, grande significância para a sua vida. É de graça, é gratuito, não custa nada, né? Então não deixe de participar. E o que eu espero de você? No mínimo, que você curta, né, a aula de hoje, o vídeo de hoje. Não custa nada, é só ir lá dar um like. Você nos incentiva a continuar nesse projeto, a continuar cada vez mais animados a produzir conteúdos relevantes, conteúdos interessantes. Curte, comenta, faz um comentário aqui. Eu sempre costumo dizer, faz uma pergunta. Não tem o que perguntar? Só fala show, bom, parabéns, excelente. Porque quando você comenta alguma coisa, o YouTube, os motores de busca do YouTube, é o chamado algoritmo, ele entende que o vídeo é bom, que o conteúdo é bom, e aí ele começa a mandar para mais gente. E esse é o meu alvo, gente. Esse é o meu objetivo, falar a milhares de pessoas. Lá no Instagram, só no Instagram, nos últimos 30 dias, nós já falamos para mais de 25 mil pessoas. É muita gente. É lógico que nem se compara com os grandes influenciadores que falam para milhões. Mas esse é o meu alvo. O meu alvo, o meu objetivo, a minha meta é ter milhões de seguidores, é falar para os milhões. Porque eu tenho uma mensagem, eu tenho um propósito, né? Eu tenho uma missão de vida, eu quero transmitir isso para as milhares de pessoas, para milhões de pessoas. E você pode me ajudar de que forma? Compartilhando, comentando, curtindo, se inscrevendo, indicando o canal para mais pessoas. Você vai estar nos ajudando dessa forma. Ok, pessoal? Um grande abraço, tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe, sucesso no seu dia de hoje. E amanhã, às 6h57, nós estamos aqui mais uma vez no Papo Cabeça.